Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Graça e paz. Mente positiva. Como desenvolver um estilo de vida saudável. Dr. Julian Melgoza. Capítulo 23. Vícios. A felicidade tem sido definida como a ausência total de vícios. E não nós referimos tão somente aos vícios com drogas pesadas ou ilegais. Existem substâncias comuns que viciam, como bebidas alcoólicas, cigarro e café. Essas substâncias são denominadas psicoativas, porque afetam a função mental. Além disso, há outros vícios sem componente químico, que estão em alta. Jogos de azar, sexo compulsivo, pornografia e internet. Inclusive, existem viciados em artigos corriqueiros sobre dieta, medicamentos ou exercício físico. O círculo vicioso das drogas é muito perigoso, quer sejam legais ou ilegais, com componentes químicos ou não, ocasionando prejuízo para a saúde ou não. Todos os vícios tiram a liberdade dos que sofrem essa dependência. Além do mais, causam riscos muito sérios. Dependência. As drogas ou dependência química criam um desejo de reincidir no seu uso. E quanto mais se satisfaz esse desejo, maior ele se torna. Tolerância. O usuário da droga precisa de doses cada vez maiores para alcançar efeitos semelhantes aos anteriores. Síndrome de abstinência. Pode ser psicológico, uma inquietação extrema por não poder ter acesso à droga ou realizar a conduta desejada. Também pode ser físico, pelo fato de o organismo estar habituado à substância e não conseguir a dose. Os sintomas de abstinência apresentam insônia, agitação, palpitações, suor, náusea, vômitos, etc. Efeito sobre o cérebro nos viciados químicos. As drogas atacam o sistema nervoso central. Quando uma substância química chega ao cérebro, várias funções vitais são alteradas e a pessoa torna-se incapaz de realizar atividades mentais simples. Quando o consumo é prolongado, podem acontecer lesões irreversíveis. Os três primeiros riscos não acontecem somente nos viciados químicos, mas também nos de conduta. O viciado em pornografia, por exemplo, sente um fortíssimo desejo de repetir o seu ato. Após um determinado tempo, as imagens usadas não são suficientes e ele precisa de imagens mais fortes ou obscenas. A falta ou a indisponibilidade das imagens produzirá no viciado grande inquietação ou frustração. Como prevenir os vícios? A maioria dos vícios, especialmente por substâncias, tem seu início na fase juvenil e na adolescência. Por isso, os esforços preventivos devem ser focalizados nessas idades. Desde os primeiros anos de escola, as crianças devem receber instruções sobre as drogas e seus riscos. Os programas escolares devem ter espaço para palestras e seminários com pessoas relevantes, ex-drogados, médicos, advogados, psicólogos, policiais, assistentes sociais, etc. Como princípio, todas as escolas e outras instituições de ensino deveriam ser declaradas áreas livres de drogas, adotando medidas para evitar que se transformem em centros de tráfico e iniciação à droga. Os pais das crianças e jovens
têm também responsabilidade na prevenção e devem falar sobre o problema, adotando as seguintes estratégias: ter uma postura definida com respeito às drogas e vícios, formar autoestima saudável nos filhos, manter o lar seguro e estável, demonstrar flexibilidade nas opiniões e condutas, mas com limites definidos, dar exemplo irrepreensível no que se refere aos vícios. As autoridades também têm um papel importante na educação contra os vícios e em favor da saúde total. As autoridades também têm um papel importante na educação contra os vícios e em favor da saúde total. Programas atrativos e sugestivos, uso de precauções legais, por exemplo, rótulos indispensáveis nas bebidas alcoólicas e no cigarro, normas que regulam a venda e a distribuição, etc. É extremamente importante reprimir o tráfico de drogas em colégios, instituições e locais frequentados por crianças e jovens. Quanto aos demais vícios, trabalho, sexo, jogo, podem sobrevir em idade adulta. É indispensável relembrar que, tanto nesses vícios como nas dependências químicas, um quadro de ansiedade é frequentemente acrescentado ao problema. Por essa razão, uma maneira de prevenir a adesão a um vício é evitar ou vencer a ansiedade. Como vencer os vícios? Está comprovado que não se consegue abandonar os vícios de forma individual. O viciado precisa de apoio social, profissional e espiritual. Por isso, os conselhos apresentados aqui são especialmente dirigidos à família ou sistema de apoio do viciado. Se já foram feitas muitas tentativas para deixar o vício, sem êxito, deve-se insistir com o viciado para que procure um centro de reabilitação. Apoie o plano, estabelecido pelo centro ou profissional qualificado. Confie no tratamento e incentive a pessoa viciada, filho, cônjuge, amigo, etc. Evite a superproteção. Trata-se da grande tentação em proteger as pessoas que amamos, mas nessas circunstâncias é necessário manter firmeza no que se refere ao tratamento. Recompense suas vitórias, pois o viciado precisa de reforços externos para alcançar novos objetivos. Podem ser doces, filmes, passeios, jogos, visitas, etc., de acordo com a preferência e as circunstâncias. Prepare um ambiente calmo, saudável e adequado, e procure, por todos os meios, manter o viciado distante do ambiente que facilita o vício. Locais, pessoas, objetos, etc., que são um convite ao seu uso, pois os estímulos podem levá-lo a uma recaída. Os grupos de autoajuda têm demonstrado ser excelentes métodos de cura e de como se manter sóbrio. Por exemplo, os Alcoólicos Anônimos, AA, Narcóticos Anônimos, NA, Jogadores Anônimos, JA, e os Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Pérolas de sabedoria. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Isaías 41, 10. Pesquisa.
Controle sensorial para vencer os vícios. Kenneth Perkins e seus colaboradores da Faculdade de Medicina da Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos, realizaram uma experiência com 80 jovens da comunidade universitária. Foi feito a eles um convite para beber cerveja. A fim de controlar o efeito sensorial, parte do grupo bebeu em um copo transparente, outra em um copo opaco, alguns com uma pinça no nariz e outros sem a pinça. Foi oferecido cerveja à vontade. Lhes foi pedido que avaliassem a qualidade da cerveja. Os participantes com os sentidos bloqueados deram a qualificação mais baixa sobre a qualidade da cerveja. Além disso, foi medida a quantidade exata consumida e ficou comprovado que os participantes com os sentidos da visão e do olfato bloqueados beberam quantidades significativamente inferiores aos outros. Os resultados confirmam o papel importante dos sentidos no consumo de substâncias e como os tratamentos podem ser mais eficazes controlando as fontes sensoriais que são um convite à recaída. DASA conseguem um grande índice de êxito entre seus participantes. Os viciados unidos e outras pessoas que sofrem do mesmo problema lutam com maior persistência. É necessário reconhecer que o domínio dos vícios é tão grande que somente com a ajuda do poder sobrenatural muitos conseguem alcançar a vitória. O êxito dos Alcoólicos Anônimos, AA, deve-se em parte ao apoio humano, demonstrado pela experiência de ex-dependentes, e ao apoio divino que é aceito por aqueles que com fé estão dispostos a recebê-lo. Após alcançar a vitória, a luta não acaba, pois o risco de recaída é altíssimo. Por isso é importante planejar cuidadosamente o retorno à normalidade, observando os seguintes itens. Emprego. O reabilitado precisa de um novo emprego, com novos companheiros e com o firme propósito de se adaptar sem fazer mudanças. Ambiente social. O reabilitado precisa também, durante um período prolongado, de alguém que continue observando com atenção e firmeza o seu ambiente. Deve se relacionar com pessoas que saibam desfrutar da vida sem fazer uso de substâncias químicas ou outros vícios, com simplicidade e naturalidade. Lazer. O tempo livre é o mais perigoso para a recaída e deve ser planejado cuidadosamente, incluindo exercícios físicos, atividades ao ar livre, esportes, etc., evitando sempre bares, salões de jogos e outros ambientes em que a vontade possa ser estimulada. Vida espiritual. O componente espiritual também é fundamental na reintegração. A vida de vícios pertence agora ao passado e a pessoa deve começar uma nova vida. A culpa que é comum nos ex-viciados encontra perdão num Pai amoroso. E quanto ao futuro, Deus promete proteção e apoio contínuo. Vício do sexo. Guilherme, casado, com filhos em idade escolar, correto e bem conceituado, foi viciado em pornografia durante muitos anos e não quis admitir até que sua esposa descobriu e o pressionou para que procurasse ajuda, pois sua conduta afetava definitivamente a vida familiar e a relação conjugal. Guilherme estava preso a revistas pornográficas
e seu comportamento masturbatório o impedia de manter uma vida sexual normal com sua mulher, por estar viciado na masturbação. E quando desejava praticar o sexo, era de formas tão estranhas que sua esposa se sentia constrangida. Com a desculpa de ter muito trabalho, passava horas na internet, depois que todos iam dormir. No escritório também navegava procurando imagens que o excitassem sexualmente. Sobrecarregado com essas atividades, dedicava muito tempo aos seus filhos. Secretamente, muitas vezes tentou abandonar o vício, mas sem êxito, até decidir procurar um sexólogo que estabeleceu um tratamento com o apoio da esposa. O caso de Guilherme não é um caso extremo, mas há níveis de vício sexual que abrange de forma dominante e compulsiva uma ou mais das práticas a seguir: sexo por telefone, exibicionismo, voyeurismo, prostituição, pedofilia, sadomasoquismo. Como superar o vício do sexo? O processo psicológico é semelhante a qualquer outro vício, e muitos dos conselhos para a dependência química são também válidos para o vício do sexo. Primeiro, o primeiro passo é admitir o problema e mostrar disposição para corrigir esses comportamentos. Segundo, procurar apoio de outra pessoa. A melhor pessoa é o cônjuge do viciado, sob a orientação de um especialista. Se isso não for possível, então um amigo ou familiar íntimo. Terceiro, estar sempre sob vigilância. Não ficar sozinho por muito tempo. Continuar as atividades planejadas. Quarto, manter a sobriedade sexual absoluta. Sexo somente com o cônjuge. Fazer uso de mecanismos estruturados de ajuda. Bloquear certos ambientes da internet e limitar o tempo de acesso. Sexto, planejar atividades de recreação, preferencialmente ao ar livre e em locais diferentes do habitual. Sétimo, a tendência pode ter sua origem num abuso sexual na infância ou em uma infância conturbada. Nesse caso, o plano de reabilitação deve vir acompanhado de psicoterapia formal, para se aprofundar em assuntos do passado e eliminar os conflitos. Oitavo, para a pessoa que dará apoio, seja compassivo e trate o viciado como uma pessoa doente, que precisa se recuperar. Ela precisa aceitar sua responsabilidade. Uma vez aceita e aplicada, não deve ser recriminada ou criticada excessivamente por sua conduta inaceitável. Ela precisa de compreensão, simpatia e apoio. Codependência. Na intenção de prestar ajuda aos que usam e abusam das drogas, alguns iniciam por um caminho perigoso. A relação de dependência mútua. Esse problema é frequente na família do viciado. Embora com boas intenções, a pessoa querida, mãe, pai ou irmão, acaba lutando de forma errada pelo viciado. Demonstra amor cego, cedendo aos seus insistentes pedidos. Utiliza grande parte de seu tempo, esforço e energia emocional, mas acaba sendo um obstáculo na recuperação. É fundamental procurar ajuda profissional externa para acabar com esse perigoso efeito colateral. Autoajuda. Os 12 passos.
Inicialmente criados pelos Alcoólicos Anônimos, estes princípios também foram utilizados com êxito pelos que procuram abandonar ou já abandonaram os jogos de azar, a gula ou o sexo compulsivo. Primeiro, admitimos que não temos força para vencer nossos vícios. Segundo, estamos convictos de que há um poder superior a nós, com capacidade de restaurar nossa saúde. Terceiro, decidimos submeter nossa vontade, a nossa existência, ao cuidado de Deus, de acordo com o conhecimento que cada um tem de Deus. Quarto, fazemos um inventário moral de nossa vida, sem medo e com a devida introspecção. Quinto, admitimos diante de Deus, de nós mesmos e de qualquer ser humano que somos da mesma natureza que nossas más obras. Sexto, estamos inteiramente preparados para que Deus elimine todos os nossos defeitos de caráter. Sétimo, com humildade, pedimos a Deus que elimine nossos erros. Oitavo, fazemos uma lista de todas as pessoas às quais temos causado algum prejuízo e nos dispomos a corrigir o mal praticado. Nono, corrigimos o mal praticado em todos os casos possíveis, exceto naqueles que seja prejudicial para essas ou outras pessoas. Décimo, continuamos fazendo um inventário pessoal e, diante de um equívoco, reconhecemos imediatamente. 11º, temos o compromisso de orar e meditar para melhorar nosso contato com Deus, do modo como cada um conhece a Deus. Nossa oração é unicamente para conhecer sua vontade e obter a força necessária para praticá-la. 12º, havendo chegado a um despertamento espiritual como resultado desses passos, pretendemos levar essa mensagem a outros dependentes e praticar esses princípios em todos os aspectos de nossa vida. Os grupos de autoajuda têm alcançado grande êxito durante décadas. Os fundamentos principais são confiança em um Deus de amor como principal autoridade e fonte de poder, sobriedade total como meta, compromisso de ajudar pessoas que queiram abandonar seus vícios e confidencialidade entre os participantes. Autoajuda. Vício do cigarro. O uso do cigarro tem diminuído em muitos países, mas em outros está aumentando. O cigarro desfruta ainda de muita popularidade entre os jovens. A nicotina tem um elevado poder de viciar e se constitui numa barreira para o abandono do hábito. Se você deseja parar de fumar, siga esses passos. Primeiro, examine seus hábitos. Há em sua vida uma infinidade de laços invisíveis que o ligam a objetos e situações que estimulam a fumar. Reveja essas circunstâncias e as evite, ou se prepare para resisti-las. Ao deitar, acordar, tomar café, numa reunião com amigos, ao sentar em sua cadeira preferida, ao finalizar uma refeição, etc. Fuja dessas situações. Procure novos ambientes, mude seus horários, suas reuniões e locais costumeiros. Faça atividades saudáveis ao ar livre e em ambientes que relaxem.
Inclua seus amigos e familiares. Conte a todos que decidiu parar de fumar. Certamente o apoiarão. Se for possível, una-se a alguém que também queira abandonar o vício e, ao se reunirem, ambos darão e receberão ânimo. Cuide da dieta. A desintoxicação deve ser acompanhada de muitas frutas e verduras. Beba muita água e sucos cítricos. Isso ajudará a eliminar a nicotina e desejar cada vez menos o cigarro. Faça exercícios. O exercício físico lhe fará relaxar das tensões da desintoxicação e lhe proporcionará um bom estado de ânimo. Dê um prêmio a você mesmo. Estabeleça recompensas para o ciclo de alguns dias de vitória. Vá a um concerto ou compre uma peça de vestuário com o que você economizou com cigarros. Busque apoio na dimensão espiritual. Muitos viciados desprezam esse meio e não obtêm êxito. Experimente orar a Deus como se estivesse falando com um amigo e peça forças para vencer o hábito. Cafeína perigosa. Muitos pensam que a cafeína está longe de ser uma droga, mas o Manual Psiquiátrico DSM especifica a intoxicação por cafeína quando a pessoa ingere 250 mg ou mais num único dia. Exemplo, acima de 2 a 3 xícaras de café coado. Os efeitos são agitação, nervosismo, insônia, diurese, afluência de sangue nas bochechas, compressão muscular, problemas digestivos, dificuldade para pensar e falar, taquicardia e agitação psicomotora. Os seguintes produtos contêm quantidades variadas de cafeína. Produto: café expresso, 400 ml. Cafeína, 250 a 330 mg. Café solúvel, 400 ml. 30 a 120 mg de cafeína. Refrigerante de cola, 400 ml. Cafeína, 30 a 200 mg. Comprimido analgésico. Cafeína, 50 mg. Comprimido estimulante. Cafeína, 100 a 200 mg. Comprimido para emagrecer. Cafeína, 75 a 200 mg. Tablete de chocolate, 100 gramas. Cafeína, 20 a 29 mg. Achocolatado, 400 ml. 2 a 20 mg de cafeína. Chá verde, 200 ml. Cafeína, 35 mg. Chá preto, 200 ml. Cafeína, 70 mg. O crescente cibersexo. Duas pessoas desconhecidas de lugares distantes conversam pela internet e trocam algum comentário sexual sugestivo. Uma ou ambas conseguem ter excitação e orgasmo através da masturbação. De todos os usuários da internet, 3% são viciados no cibersexo. Isso é dividido em partes iguais entre homens e mulheres. A metade dos que utilizam essa prática começa a manter contato por telefone e entre 15% a 30% chegam a se conhecer pessoalmente. Esse hábito está pondo em risco as relações familiares e conjugais. Como identificar o vício sexual? Se você observar em si mesmo, em seu cônjuge, ou em alguns amigos, ou em algum amigo ou familiar, 2, 3 ou mais das seguintes condutas, poderá estar diante de um caso de vício sexual.
Insiste em ficar diante do computador ou televisão quando não há ninguém em casa ou todos estão dormindo. Mantém uma maleta, mochila, gaveta ou armário com chave e ninguém da família ou trabalho pode ter acesso. Olha prolongadamente para as pessoas do sexo oposto quando passa por elas. Recebe débitos de cartão de crédito que não pode dar explicação. Chega muito tarde do trabalho ou se ausenta mais do que necessário, justificando com viagens ou motivos de trabalho. Quando está na internet e alguém se aproxima, muda rapidamente de tela. Não pratica sexo com seu cônjuge ou deseja de formas extravagantes. Demonstra estar distante emocionalmente de seu cônjuge. Parece estar ausente e distraído, mesmo nos momentos mais íntimos. Demonstra mudança no estado de ânimo e apresenta comportamento brusco e ameaçador. Nesses casos, fale com a pessoa de maneira calma, sem acusações e com disposição para ajudar. Faça um teste com você. Responda sim ou não às seguintes perguntas para saber se você é alcoólico. Sou alcoólico? Primeiro, sente muita vontade de beber depois de passar por momentos desagradáveis, briga familiar, problema financeiro, dificuldade no trabalho. Sim ou não? Segundo, consegue beber maior quantidade de álcool agora do que quando começou a beber? Sim ou não? Terceiro, tem observado que às vezes não relembra detalhes de algo que aconteceu momentos após haver bebido? Sim ou não? Quarto, você se preocupa com a ideia de que sua bebida poderá acabar? Sim ou não? Quinto, às vezes tem sentimento de culpa, achando que bebeu demais? Sim ou não? Sexto, algumas vezes bebe escondido? Sim ou não? Pérolas de sabedoria. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que demoram bebendo vinho? Provérbios 23, 29 e 30. Pois os lábios da mulher imoral, prostituta, destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Provérbios 5, 3, 4. Sou alcoólico? Continuação. Sétimo, você fica magoado se alguém de sua confiança lhe diz para ter cuidado com a bebida? Sim ou não? Oitavo, percebe que é praticamente impossível deixar de beber uma vez que já começou? Sim ou não? 9. Relembra haver demonstrado agressividade sob o efeito do álcool? Sim ou não? 10. Já tentou repetidamente reduzir ou abandonar o álcool e não obteve êxito? Sim ou não? 11. Você tem agora mais problemas financeiros e de trabalho do que antes, por causa da bebida? Sim ou não? 12. Fica deprimido quando pensa em como é desagradável ser um ébrio e não poder deixar de beber? Sim ou não? 13. Sente-se desprezado pelos outros com muita frequência? Sim ou não? 14. Sente-se melhor quando toma um trago pela manhã? Sim ou não? 15. Tem tido experiência de embriaguez durante dias seguidos? Sim ou não? 16. Percebe que agora resiste menos à bebida alcoólica que no passado? Sim ou não?
17º, tem a sensação de estar doente ou sente náuseas por não haver bebido durante alguns dias? Sim ou não? 18º, tem visto imagens ou visões que na realidade não existam? Sim ou não? 19º, tem ouvido vozes ou gritos desagradáveis e mais tarde percebeu que tudo era produto de sua imaginação? Sim ou não? 20º, tem ficado deprimido sob o efeito do álcool, ao ponto de pensar em suicídio? Sim ou não? 21º, tem experimentado sentimento de pavor depois de haver bebido? Sim ou não? Pontuação. Anote um ponto para cada sim do bloco 1 ao 7º. Anote 2 pontos para cada sim do bloco 8º ao 14º. Anote 3 pontos para cada sim do bloco 15º ao 21º. Soma total. Interpretação. De 1 a 7 pontos. Você está no limiar do alcoolismo. A opção mais fácil é abandonar a bebida agora e prevenir qualquer aproximação futura. 8º ao 14º pontos. Você é um alcoólico em menor grau. Tome a decisão de deixar de beber. Procure algum amigo ou familiar para que o ajude a abandonar o hábito com êxito. 15º ao 24º pontos. Você é alcoólico e dificilmente conseguirá se libertar sozinho. Precisa de ajuda. Procure tratamento de desintoxicação ou peça a alguém que o faça por você. O tratamento ambulatorial pode ser suficiente, mas talvez seja necessário tratamento hospitalar. Mais de 24º pontos. Você sofre de alcoolismo crônico e sua vida pode estar em perigo. Seu coração, fígado e cérebro podem estar sofrendo sérios danos. Você precisa de cuidado hospitalar e psiquiátrico urgente.